Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria. Pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo. E nós vamos fazer aqui uma pequena reflexão acerca do zelo pela salvação das pessoas que Deus colocou em nossas vidas. Este talvez seja realmente o maior drama, né, desses tempos confusos que estamos vivendo. Talvez seja o maior drama em razão da dificuldade que as pessoas têm para iniciar uma caminhada no sentido da aquisição, de conhecimento, do conhecimento da verdade. E digo drama maior também porque é atrelado a uma realidade que poucas pessoas compreendem, que é uma realidade tremenda que foi enfrentada por nada mais, nada menos que o nosso Senhor Jesus Cristo no início, do seu ministério público, no início de sua jornada, no início de sua pregação. Contam os evangelhos, narram os evangelhos e deixaram isso consignado, que nosso Senhor foi rejeitado pelas pessoas de seu tempo. Isso inclusive está na primeira carta de São João, está no Evangelho de São João. Essa rejeição experimentada pela segunda pessoa da Santíssima Trindade que se fez homem, se encarnou. Quando nosso Senhor Jesus Cristo se dá a conhecer de forma pública, e revela a sua missão, a sua condição de Messias, do Filho de Deus, ele foi violentamente rechaçado na sinagoga e os homens daquela cidade de Nazaré tentaram precipitá-lo no abismo e ele passou pelo meio deles. Isso está consignado, está grafado, consignado, registrado nos evangelhos. Outro ponto também, e o evangelista narra isso com uma riqueza de detalhes, é uma sutileza, que deve ser compreendida, até porque as Sagradas Escrituras devem ser interpretadas, lidas e compreendidas a partir do magistério sagrado da Santa Igreja Católica, Mas, com base nessa regra próxima da fé, que é o magistério, a gente pode pensar alguma coisa da Sagrada Escritura, mas sempre tendo como última palavra, como norte, como bússola, o Sagrado Magistério. Então, precavidos, a gente também tem acesso a uma passagem onde Nosso Senhor se admira da falta de fé de seus conterrâneos. E o evangelista acrescenta o pequeno número de milagres que Nosso Senhor realizou quando a sua pregação entre os seus, ali em Nazaré, admirando-se da falta de fé deles. E uma outra passagem também interessante, são inúmeras, mas uma outra passagem também interessante que me marca muito, e que se destaca, também bastante entre elas, é a questão de aquele fato, aquele episódio onde Nosso Senhor, onde os parentes, de Nosso Senhor, tentaram pegá-lo à força, para tentar tirá-lo do seu ministério, do seu trabalho. Se não me engano, ele estava na casa de São Pedro, e era muita gente, A lâmpada, quando está acesa, atrai, os insetos. Então, Nosso Senhor é aquela luz que atraía todos.
uma multidão, né, de pessoas, e os parentes de Nosso Senhor tentaram pegá-lo, né, porque diziam que ele estava louco, né? O evangelho, né, o evangelista diz, estava fora de si, né? Fora de si, louco. Então, Nosso Senhor mesmo enfrentou essa realidade, né? Porque se chamaram de Beelzebul, o pai de família, do que não chamarão aqueles de sua casa. E a realidade é a seguinte, né? Quanto mais próximos estamos de Nosso Senhor, né, mais somos perseguidos, maior é a dificuldade, né? Em primeiro lugar, por conta, né, da nossa própria miséria, porque quanto mais perto da luz, mais a gente vê a sujeira, né? Mais nós podemos enxergar todas as mazelas, né, que nos constituem. Dentro dessa própria questão, por exemplo, em verdade, nessa questão do combate, né? O combate diuturno que nós temos que travar contra a carne, o mundo e o demônio, né? Então, perto da luz, nós vemos a nossa miséria e isso afeta, né, substancialmente a nossa natureza. E, por outro lado, a coerência, né, a necessidade do testemunho, né? Não por conta de um sentimentalismo, né, superficial, mas por conta de uma adesão intelectual, racional à pessoa divina de Nosso Senhor, diante da qual nós dobramos a cerviz, dentro da nossa miserabilidade, evidentemente dentro da nossa miséria, da nossa fraqueza, da nossa pequenez, da nossa insignificância, dobramos a cerviz e seguimos, né, e damos testemunho, né? Parece que é algo que nos arrasta, é algo que vem de fora, né, que São Tomás de Aquino chama de influxo, né, da graça. Vem de fora, de Deus, e nos impulsiona. E aí a natureza geme, né, a natureza ferida pelo pecado original, escrava, né, dos vícios, etc., geme, mas ao mesmo tempo ela continua avançando e dando testemunho. E aí, por conta disso, né, nós temos essa dificuldade hoje, né, de compreender os mecanismos, né, os processos que levam, né, que induzem, que condicionam as pessoas a não aderir, né? É evidente, Nosso Senhor disse que ninguém pode chegar até Ele, ninguém pode ir até Ele se Deus não o atrair. É disso que São Tomás fala, né, desse influxo da graça. Mas, ao mesmo tempo, a nossa natureza humana, orgulhosa, fica perplexa diante da impossibilidade que as pessoas têm de se aproximar da realidade, da verdade, né? Infelizmente, são séculos, né, de infiltração na igreja que levaram, né, que construíram uma espécie de muralha, o qual nós podemos chamar de indiferentismo religioso. Um indiferentismo que, seguindo o seu curso natural, segundo sua própria natureza, né, segundo os próprios elementos que o informam, desaguam no agnosticismo e, ao fim e ao cabo, no ateísmo. Né? No ateísmo prático. Né? Num ateísmo prático meio estranho, porque hoje a maioria, né, do rebanho de Nosso Senhor vive e pratica, né, um catolicismo bem pessoal, né, individual, né? Eu escolho, né, como deve ser. Então essa é a grande dificuldade, né, porque nós enfrentamos essa dificuldade, essa realidade, né, da loucura. Existe, por exemplo, a questão da doutrina moral, por exemplo, da igreja, né, nos seus vários aspectos. A questão, por exemplo, do dever de Estado, né? Essa teologia moral, né, que
é extraída, né, dos 10 mandamentos, né? Essa questão, por exemplo, dessa ojeriza, né, uma espécie de nojo, uma espécie de aversão a Deus como um tirano ditador que vai cercear ou tolher, né, a nossa liberdade. Entendeu? A questão, por exemplo, do rechaço, né, da rejeição, né, da verdade acerca da nossa natureza, da natureza dos entes criados, da natureza do cosmos que foi dada por Deus, né? A questão do princípio de causalidade, né? E que nos leva à causa das causas, né? Com todas as suas implicações lógicas, né? Racionais, a santidade, a bondade, o amor, a justiça, a misericórdia, etc. Entendeu? Tudo isso se transformou, nesse muro da indiferença religiosa, se transformou numa espécie de impossibilidade, né? Para você despertar, né? Acionar o mecanismo, né? Da busca de conhecimento. Essa dificuldade é muito grande, ela é evidente, né? E nós experimentamos isso principalmente com as pessoas que nós amamos, né? Infelizmente, como dito, né? Séculos e séculos de infiltração, de propagação de erros, etc., e até mesmo de certas capitulações, né, por parte de alguns membros da hierarquia da igreja, levaram à construção desse edifício, né, que precisa ser implodido, mas que não será implodido por obra humana, né, por mãos humanas, né. Terá que ser algo extraordinário. As pessoas até comentam, né, porque a religião é algo que cada um faz, mas na realidade, né, quando você estabelece os elementos fundamentais da verdade que se revela, que é nosso Senhor Jesus Cristo, você vê que há uma exclusão necessária, automática, das opiniões, né? Então a primeira coisa que você fala hoje com as pessoas, que você encontra, a primeira reação que você encontra em relação às pessoas, e principalmente dentre os seus, né, é uma atitude a priori defensiva, por conta desse indiferentismo religioso, dessa falta de conhecimento que construiu essa muralha, né, esse monolito, né, de que a religião, né, e a autoridade de Deus sobre nós, seres humanos, é uma espécie de totalitarismo, né? Então, há todo um discurso, né? Há todo um discurso contrário, né? E hostil, né? À verdadeira prática da piedade, né? Então, essa dificuldade que a gente tem, Nosso Senhor realmente enfrentou essas dificuldades. São Paulo, né, numa de suas cartas a Tito, exortando aquele jovem, né, ele narra, né, a questão narra uma atmosfera de perda de fé, de apostasia nos últimos tempos. Ele descreve perfeitamente o paradigma, o padrão, né, do homem apostatado, né, do homem sem Deus, que não se submete. E depois exorta, né, a Timóteo, que insista, né, na pregação, né, pregando a tempo e a destempo, exortando, né, e tal. E hoje você vê que existe até uma impossibilidade de argumentação. Quando você conversa com um ateu, por exemplo, quando você dialoga com um ateu que está disposto, né, a ouvir seus argumentos, a compreender e tentar refutar, a possibilidade da conversão dessa pessoa é muito grande. Só que hoje, inseridos nesse contexto de baixa cultura, as pessoas sequer têm condições de dialogar sobre as coisas. Há uma reação absolutamente e naturalmente emocional, afetiva, entendeu? E que bloqueia, que impede a pessoa de raciocinar. E aí o diálogo fica infrutífero. Porque a pessoa não consegue dar os primeiros passos, né? Sequer dar os primeiros passos em direção à aquisição de conhecimento.
Isso pode ser, isso é uma opinião, né, minha, matéria opinável, né? Isso pode ser já um pecado contra o Espírito Santo, na medida em que a pessoa, a priori, por conta de todos esses erros, por conta de toda essa cegueira, criou para ela mesma uma impossibilidade, né? Porque são maus hábitos, são vícios, né? Como o medo, a covardia, né? A luxúria, né? Etc. Essa coisa desse amor irracional, exagerado, né? Desordenado de si mesmo, cria um mecanismo, uma espécie de sistema onde você fica ali aprisionado, né? Então é preciso que Deus intervenha de forma drástica, não raras vezes, né? Para que essa pessoa saia dessas cadeias, né? Dessa prisão, dessa prisão intelectual, né? Dessa caetitas mentes, né? Dessa cegueira mental. Isso é uma espécie de mau hábito, né? Que se desenvolveu aí, que se aprofundou na medida em que você para de raciocinar, que você para de usar a sua razão, o seu intelecto, né? E você vive apenas na base, ao nível dos sentidos, né? Então isso é muito complicado, esse contexto hoje que a gente vive de baixa cultura, né? Esse relativismo, essa ditadura absurda, né? E foi denunciada pelo próprio Papa Bento XVI, né? Talvez aí nas últimas 2 décadas, né? Ou melhor dizendo, né? Do Concílio Vaticano II para cá, né? 65 para cá, o Papa mais perseguido, né? E chegou ao ponto daquela insuportabilidade que o levou, né? À renúncia, né? Por conta da própria infiltração, né? Da própria maçonaria. Isso é uma tremenda realidade. Está aí o caso de João Rampolla, que a gente vem sempre dizendo aqui, né? Maçom grau 33, que só não ascendeu a sé de Pedro por conta do veto do imperador austro-húngaro Francisco José em 1903, né? Que aí veio o Papa São Pio X, né? O apóstolo santo. Enfim. Bom, então esse é o recado de hoje, né? Essa impossibilidade, esse sofrimento, essa angústia, né, de fazer com que os nossos, né, as pessoas que Deus colocou na nossa vida, até mesmo por conta do dever de Estado, né, essa impossibilidade, né, das pessoas que amamos de ver, de enxergar isso, presas nessa rede, né, do indiferentismo religioso que vai, ao fim e ao cabo, né, adentrando, né, ao agnosticismo, que é a base fundamental do pensamento modernista que hoje domina, né, a igreja, essa adaptação, modernismo, essa adaptação da doutrina católica, essa tentativa frustrada, né, não dá certo. Pelos frutos, né, se conhece a árvore. Essa tentativa de adaptar a doutrina católica à liberdade religiosa, à liberdade de consciência. O elemento fundamental aí é Jesus Cristo, que exclui todas as outras coisas, porque Deus é. Então não há possibilidade de ter liberdade de consciência, nem possibilidade de liberdade religiosa, né? Então esse modernismo ele abraça isso e tenta fazer uma síntese, né, ao estilo de Hegel, por exemplo, né? E aí a coisa acaba não dando certo, né? Então essa angústia que nós vemos essas pessoas, principalmente a que amamos, né, nessa dificuldade, né, de compreender. E o que é interessante, que causa mais angústia ainda, é que se eles dessem um passo em direção a essa verdade que está aí, né, e que pode ser alcançada pela razão humana, né, doutrina, tradição, Sagrada Escritura, Santo Magistério, etc., né, se eles dessem um pequeno passo em direção a isso, né, conseguiriam enxergar. Mas é um fio de cabelo que separa isso, né? É um mistério, realmente. Então, esse é o recado, né? Essa dificuldade, não fiquemos perplexos, não desanimemos, vamos continuar pregando a tempo e a destempo, né? Como disse São Paulo, mesmo que sejamos condenados, perseguidos, caluniados, né,
pregando a tempo e a destempo, porque na realidade o que está em jogo são as almas das pessoas, né? E levando sempre em consideração que Deus é que age, né? E rezando, né, para que as pessoas não endureçam o coração ainda mais e se deixem levar, né? Se deixem tocar pelo influxo da graça, porque a virtude da piedade é, antes de tudo, uma adesão racional a Deus, nosso Jesus Cristo, que se revela, e não um sentimentalismo, né, como pensam os modernistas, né? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria.